Marinho Crisóstomo, professora, doutora do Grupo de Pesquisa Gestão da Formação e Qualificação Profissional, o GESPRO. Este GESPRO foi certificado pelo CNPq em 2015. Somos um grupo de pesquisa do Departamento de Fundamentos e Administração de Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense. A liderança desse grupo é das professoras Miriam Marinho Crisóstomo e da Ana Karine Ramos Brum. Este grupo destina-se à realização de ações de pesquisa integrada com extensão, ensino na graduação e pós-graduação em lato estrito sensu. E a temática estudada é a formação e qualificação dos profissionais de saúde. Hoje, em 10 de abril de 2020, estaremos conversando sobre Covid-19. A primeira participante do GESPRO é a professora doutora Alessandra Camacho. E o que ela conversará conosco? Ela estará conversando sobre a forma de contágio, os sintomas da doença Covid-19 e o isolamento social e outros aspectos dessa doença que está acometendo o mundo. A segunda integrante do GESPRO é a especialista em controle de infecção e assistência à saúde, professora Eliane da Conceição Gomes, que abordará a atuação do controlador de infecção nas unidades de saúde com a vertente da atuação com o gestor, com o usuário do sistema de saúde e com os profissionais. A terceira integrante do GESPRO é a psicóloga Rita, que atua na psicologia clínica e atende a diferentes pessoas, mas hoje, aqui no GESPRO, ela estará abordando a questão da saúde mental e a segurança desta saúde mental. Vamos ouvi-lo? Aguarde. Oi, eu sou Alessandra Camacho, professora universitária da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, e também sou membro do Grupo de Pesquisa Gestão da Formação e Qualificação Profissional. Nós vamos dar algumas informações bem relevantes sobre o novo coronavírus e sobre a importância do isolamento social. Como já sabemos, o coronavírus ele apresenta alguns sinais e sintomas bem importantes, como tosse, febre elevada, cefaleia, que é a dor de cabeça. Algumas pessoas estão relatando ausência do paladar, ausência do olfato e o mais preocupante, que é a falta de ar, também caracterizada como síndrome respiratória aguda. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que pode transmitir o vírus através de tosse e espirro. Também se propaga o vírus com uma pessoa que pega e toca uma superfície, um objeto contaminado, depois leva as mãos para os olhos, nariz ou a boca. O que fazer para se proteger? Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão, ou higienizar, na impossibilidade da água e sabão, com álcool e gel. Cobrir o nariz e a boca com um lenço ou um cotovelo ao tossir e espirrar. Evitar contato próximo com outras pessoas, mantendo pelo menos uma distância de 1 a 2 metros. E, claro, fazer o isolamento social. A grande preocupação tem sido, ultimamente, com aquelas pessoas que têm apresentado comorbidades e principalmente os idosos. Quais seriam essas comorbidades? Diabetes, hipertensão arterial, cardiopatias, ou dentre outras, insuficiência renal, doenças imunossupressoras, doenças pulmonares, doenças oncológicas. A pandemia do coronavírus tem nos imposto algumas restrições relevantes. No entanto, nós podemos tomar algumas atitudes que nos auxiliam a diminuir esse impacto, como, por exemplo, atividades dentro da nossa casa, como exercícios físicos, alongamentos, caminhadas e até mesmo o uso de mídias sociais para mantermos contatos com outras pessoas, não somente a internet, mas o telefone.
A adoção de medidas restritivas como evitar aglomerações, viagens, contato com outras pessoas que vieram de outros países e contato íntimo com crianças deve ser evitado, ou seja, a medida do isolamento social. Temos que levar em consideração o que está sendo mencionado sobre isolamento social pelas autoridades públicas, pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. O isolamento social ele é relevante, sim. Ao contrário da Espanha, da Itália, aqui no Brasil nós temos visto estatisticamente uma alta incidência do coronavírus em faixas etárias dos 29 anos a 49 anos. Isso é importante porque, além da questão da comorbidade, da questão dos idosos, da alta letalidade em idosos, nós temos percebido que aqui no Brasil, especificamente, o coronavírus tem acometido essa faixa etária que eu mencionei, entre 29 e 49 anos. Portanto, o isolamento social, ele é importante sim e deve ser considerado por todos. É o Grupo Gestão da Formação e Qualificação Profissional e a Universidade Federal Fluminense cuidando da sua saúde. Cuide-se. Em breve, retornamos com mais informações para vocês. Tchau. Até mais. Bom dia. Eu sou Eliane da Conceição Gomes, sou enfermeira, especialista em controle de infecção hospitalar. Atuo hoje em algumas unidades de saúde privada do município de Niterói e sou professora colaboradora do curso de pós-graduação de controle de infecção relacionada à assistência à saúde da UF. Então, eu estou aqui para passar para vocês um pouquinho da minha experiência nesses dias, nessas semanas que a gente tem vivenciado aí a pandemia do novo coronavírus. Desde o início, né, da epidemia em outros países e que foi essa transmissibilidade, né, foi passando para os outros países, nas unidades onde atuo, a gente já implantou os protocolos, se porventura nós tivéssemos, né, algum caso de atendimento para um caso suspeito ou um caso confirmado do novo coronavírus. Então foram feitos treinamentos, né, implantados protocolos e daí quando chegou o primeiro caso confirmado no Brasil, se começou toda uma dinâmica, né, muito maior em relação aos profissionais de saúde. Então, nas unidades onde eu atuo, foram elaborados todos os kits de atendimento, né, o fluxo de atendimento, porque não envolve só o profissional de saúde, né, desde a chegada desse paciente na recepção, até mesmo desde o estacionamento, né, desde quando ele chega para o atendimento. Foram elaborados todos esses protocolos e treinados a maior parte da equipe das instituições. Mas quando ocorreu o primeiro caso, começou-se, né, todo uma dinâmica diferenciada, onde os profissionais de saúde começaram a entrar, na verdade, ficaram muito assustados, né, com medo, com toda a razão, como qualquer pessoa, né, está exposta, mas como profissional de saúde está ali na linha de frente no atendimento a esse paciente suspeito ou confirmado, começou a ter um certo desespero dos profissionais e aí se começou essa questão de, vamos dizer, de maior preocupação, né, do profissional em atender esse paciente. Não tivemos nenhum caso de ninguém se negar a atender o paciente, mas se começou toda uma discussão em relação ao uso do equipamento de proteção individual, né? Então, na verdade, os protocolos implantados, eles só foram reforçados, né, devido à pandemia, mas a maioria dos protocolos já estavam implantados e estabelecidos nas instituições, sendo reforçado alguns pontos, né, em alguns setores, principalmente a questão de fluxo, para que a gente não viesse expor qualquer profissional que estivesse dentro daquele estabelecimento de saúde, desde a recepção, né, até o atendimento propriamente dito do paciente. Mas, na verdade, o que a gente tem vivenciado é que os profissionais têm assim, tido dificuldade, né, em entender a importância e o uso adequado desse equipamento de proteção individual. Qual o momento que ele deve usar esse equipamento de proteção individual. Então, não só todo mundo querer usar máscara, usar luvas,
Claro que tem um momento que a gente tem que usar esses equipamentos, mas tem que ser no momento certo, no momento devido, né, para que esse profissional não tenha uma falsa proteção e que ele venha estar correndo maior risco de estar se contaminando. Então, nesse período que iniciou os casos aqui no Brasil e depois no nosso próprio município, nós estamos tendo um desgaste emocional, tanto com os profissionais, né? Em relação à gestão do hospital, a gente não teve dificuldade até o momento em estar implantando essas medidas, mas uma dificuldade dos profissionais entenderem qual é o momento certo que ele deve estar usando esse equipamento de proteção individual. E aqui, assim, reforçando mais ainda, que o uso dos EPIs, eles já são protocolados, né, de acordo com a transmissibilidade do micro-organismo, de acordo com o mecanismo, né, de transmissão de um micro-organismo. Esses protocolos já existiam. E muitas vezes a gente observou que esse profissional, que alguns profissionais, né, não valorizavam tanto o uso desse EPI, né, como vendo assim, como a transmissão só seria para o paciente, né? Ele não conseguia visualizar essa transmissão sendo para o profissional. E com a questão do coronavírus, tá havendo assim, um paradigma, né, para todos nós profissionais de saúde, que esse vírus ele não atinge somente ao paciente que está ali, que está atendendo, né, que está sendo internado. Então, ele tem que ter todas as medidas, independente de qualquer micro-organismo, ele tem que ter uma medida de proteção, tanto para ele não contaminar o paciente, como para ele também não se contaminar. E com a pandemia, isso ficou muito claro para a gente, né? Como que o profissional ele começou a visualizar o uso do EPI como importante no seu dia a dia, né? Importante tanto para não transmitir, ele tem o risco de se contaminar, como ele tem o risco de estar se contaminando e estar levando para o seu domicílio, né, para a sua casa, levar para os seus parentes, né, para os seus filhos, para o seu marido, né, para a sua esposa. Então isso tudo tem mexido muito com as pessoas, mexido muito com os profissionais de saúde e tem criado um certo desespero, né? Então o que eu posso estar passando aqui é que a gente tem que ter bom senso, né? A equipe de controle de infecção, acho, de todas as instituições, as pessoas que eu conheço, as equipes que eu conheço, que atuam em outras instituições, a gente tem trabalhado, tem estudado muito, trocado ideias para a gente poder estar implantando medidas que possam cada dia mais minimizar esse risco, tanto para o paciente, para os outros pacientes que estão internados e para o próprio profissional de saúde, que tem um papel importantíssimo, tanto nesse cuidado, né, dele não vir a se contaminar, mas também no cuidado dele não vir disseminar esse micro-organismo dentro da instituição e fora da instituição, como já é preconizado para qualquer micro-organismo. Então, eu acho que nesse momento, o novo coronavírus vai estar dando uma grande reflexão para as pessoas, né, principalmente para os profissionais de saúde, que o micro-organismo é invisível, né, todos os micro-organismos são invisíveis, né, e então a gente não sabe onde eles estão. E o novo coronavírus está deixando-se bem claro para todos. E talvez, a partir daí, essas medidas que nós sempre reforçamos, como a higienização das mãos, a higienização do ambiente, o cuidado com o seu uniforme, o cuidado com o seu corpo, né, a higiene pessoal, cuidado com os materiais, o encaminhamento daquele material, né? Quando você atua com o paciente, tudo aquilo que você não vai utilizar mais, o que vai ser descartado, o que vai ser reprocessado, tudo isso hoje está tendo um impacto muito grande com todos os profissionais. Todos eles estão pensando nisso. Coisas que antigamente só o controlador de infecção ele vivenciava muito isso, mas a gente lá na ponta, o profissional não conseguia visualizar isso. Ele conseguia visualizar só o atendimento dele naquele momento. E eu acho que com a questão da pandemia, está havendo uma reflexão muito grande, e essa reflexão tem que ser ampliada mesmo. Mas o que eu estou aqui para pedir, né, para passar para vocês, que as equipes de controle de infecção, a gente tem trabalhado muito, a gente está lá nos bastidores, mas nós estamos atuando para justamente evitar que os profissionais venham se contaminar, mas também que o profissional venha evitar, né, prevenir que esse micro-organismo seja disseminado cada dia mais.
A gente tem que vencer, né, essa pandemia, a gente tem que quebrar essa cadeia de transmissibilidade. Então a gente tem que atuar, mas atuar com bom senso, com segurança, né, com esclarecidas, as dúvidas têm que ser esclarecidas, mas a gente tem que discutir isso. As críticas são ótimas, mas as críticas têm que ser construtivas, né, não destrutivas, como se nós, controladores de infecção, estivéssemos nos importando com o profissional de saúde. O que mais a gente tem feito é para justamente evitar a contaminação do profissional, mas também pensando na transmissibilidade para outras pessoas, para o ambiente, para o outro paciente e para toda a comunidade. Então, acho que esse é um momento muito grande, assim, que a gente tem que parar, tem que pensar nos nossos atos, né, no nosso dia a dia, no nosso comportamento como profissional de saúde, seguir as recomendações já preconizadas e reforçar mais ainda essas recomendações que já estão aí implantadas e com evidências científicas, né, que a gente pode estar quebrando a cadeia de transmissibilidade dos micro-organismos. Então, eu só posso dizer que cada um tem que pensar no seu papel no dia a dia, na instituição, como profissional de saúde. Não só nós, controladores de infecção, que estamos aqui para informar, né, para ensinar, para traçar normas, traçar medidas, mas isso só pode acontecer com a participação de todos, né, e tem que ser com a união de todos. Não só o controlador de infecção que vai vencer essa batalha. Quem vai vencer essa batalha somos todos nós, todos os profissionais de saúde e a própria população também. Então fica aqui um grande abraço para vocês e que todos reflitam em cada dia, no seu dia a dia, quando sai da sua casa, quando você vai para o seu trabalho, quando você volta do seu trabalho, essas medidas que você tem que estar tomando, né, para que a gente esteja evitando que essa pandemia não se estenda por muito tempo. E que também, né, daqui por diante, que essas medidas permaneçam, para que os outros micro-organismos também que a gente tem aí no dia a dia, que tem um impacto muito grande e que também tem uma grande mortalidade, não continuem acontecendo nas instituições de saúde. Então, ficar um grande abraço para vocês e tenham um bom dia. Olá, sou Rita Lima Frank, psicóloga clínica, e atuo no GESPRO, Grupo de Pesquisa, Gestão, Formação e Qualificação Profissional em Educação e Saúde da UF. Durante os anos em que atuo na clínica, eu tenho observado um grande número de profissionais da área da saúde que apresentam disfunções emocionais, muitas vezes derivadas do exercício da função. Eu posso destacar a ansiedade, a crise de pânico, a depressão como os principais diagnósticos. Em vista disso, percebi a necessidade de fazer um trabalho direcionado aos profissionais de saúde, buscando assim uma melhor qualidade de vida emocional, profissional e pessoal para todos. Esse projeto já vinha sendo elaborado e agora tornou-se mais necessário devido ao momento que estamos vivendo e à grande responsabilidade que foi imposta ao profissional de saúde. Além dos cuidados com o paciente, o desconhecimento parcial a respeito do Covid-19 gera medo e inquietude. E esses sentimentos podem afetar seriamente o campo emocional e cognitivo, causando a paralisia da atuação do profissional. Então, nos dias de hoje, mais do que nunca, se faz necessário a intervenção de profissionais especializados em psicologia para atuar diretamente em hospitais com os profissionais de saúde para manter a segurança emocional dos mesmos. Os medos, as ansiedades, as angústias que eles vivenciam no dia a dia dentro da sua profissão, a necessidade de conversar, de desabafar, de trocar ideias, isso pode ser compartilhado com um profissional qualificado em psicologia. Devemos pensar na segurança emocional dos profissionais de saúde que atuam nos hospitais e que neste momento se encontram fragilizados, exaustos, confusos e com medo do desconhecido. E é com esse objetivo que estamos organizando o nosso trabalho.
sobre a segurança emocional do profissional de saúde. Muito obrigada. Pois bem, como vocês ouviram as integrantes do GESPRO, a professora doutora Alessandra Camacho abordou os aspectos gerais da Covid-19. A especialista em controle de infecção, a professora Eliane da Conceição Gomes, enfatizou a necessidade dos profissionais manterem a segurança na saúde mental. E, por fim, a psicóloga Rita Lima Frank ressaltou as vertentes sobre a saúde mental. Sendo assim, o GESPRO se despede e agradece a atenção de todos. Até o próximo encontro para divulgar conhecimento valoroso para a conquista da formação e qualificação profissional da equipe de saúde. GESPRO, até lá!